Olá, seja bem-vindo à primeira aula de piano do curso de música EAD. Eu sou o professor Marçal e nesta primeira aula nós vamos sumarizar as dicas de postura diante do piano. Bom, foi recomendado primeiro as indicações de sentar, né? Então a gente precisa sentar, né, na metade para frente do banco e aqui dá pra gente perceber que o ângulo reto na articulação do joelho entre a perna e a coxa, tá? O ângulo reto assim, os pés ficam bem apoiados no chão, na largura do quadril, tá? Sobre a coluna, eu vou ficar aqui de costas para vocês visualizarem a minha coluna, né? A gente tem que sentar com a coluna ereta e os desvios que acontecem de maneira mais comum é quando a gente fica muito tempo nessa posição e aí, né, os músculos das costas cansam e a gente assume essa posição. Tá vendo aqui? Desaba para frente, a gente tem um formato de curva, um formato côncavo aqui na coluna, né? Então, assim, tocar piano com essa posição, além de forçar as costas, né, ela prejudica a mobilidade dos braços. A outra posição que frequentemente a gente encontra é quando o aluno acha que deixar a coluna excessivamente ereta seria uma boa posição, que seria essa aqui, ó. Aí no caso, aqui a gente tem uma depressão, que a coluna vai para frente, a gente tem uma curva, só que ao contrário, ó. Então aqui curva para fora e agora aqui a curva para dentro, né? Que agora fica côncavo, né? Assim fica convexo. Então, basicamente é procurar o meio termo entre isso e isso. Então, né, esse meio termo é você quem vai procurar, né, pesquisar para conhecer melhor o seu corpo, tá? Ao posicionar no piano, o que a gente precisa observar? Primeiro, posição aqui do antebraço, a gente precisa basicamente, vou colocar aqui com a esquerda para a gente visualizar, é mais ou menos um ângulo reto. Poderia pensar, né, aqui já estaria bom, tá? Né? Nesse caso, tá vendo aqui, ó, meu joelho tá bem dentro do instrumento, tá? Agora, essa não é uma posição muito encontrada entre os pianistas, eles preferem sentar mais afastado. E aí, o que vai acontecer com a coluna? Ó, ela vem para frente, tá? Essa posição ela é um pouquinho mais... ela necessita um pouquinho mais de energia para manter, porque a coluna, ao invés de ficar, né, no centro, ela vem para frente. Então, aqui, quem segura esse peso que está deslocado para frente são os braços. Então, eu particularmente não gosto dessa posição. Então, eu gosto de sentar mais assim, para o tronco ficar mais reto, né? E a gente tem um gasto de energia menor nessa posição. Os braços. Quando a gente posiciona os braços sobre as pernas, a gente percebe, né, que o dedo ele tem uma certa curvatura. E é essa curvatura que a gente vai tentar preservar na posição sobre as teclas. Então a gente sai dessa posição apoiada nas pernas para o piano. E aí a gente já tem uma curvatura natural dos dedos. Vocês percebem que aqui, né, os ossinhos do metacarpo eles aparecem, tá? Só que não precisa estufar muito para cima, porque muito para cima vai acontecer isso com a mão, tá vendo? E se eu perder a arcada da mão, acontece isso aqui, né? Tanto essa posição quanto essa prejudicam a coordenação dos dedos, tá? Tem pessoas que tocam com os dedos espalmados assim, tá? Essa posição, tocar assim também força um pouquinho mais a articulação do metacarpo. Então, o que seria melhor em termos de gasto de energia seria essa posição mais curva, que é a posição que os dedos ficam naturalmente, tá bom? Óbvio, se a gente for mudar a posição para as teclas pretas, a gente precisa esticar um pouquinho os dedos, mas ainda assim mantendo a arcada da mão e uma certa curvatura. E aí nessa posição, então, a gente tem que observar o antebraço, ele acompanha o nível do teclado, tá? E o punho também.
tá? Então, cuidado com esse tipo de posição, o punho está elevado ou o punho muito para baixo. Então, nessa posição, a gente tem um bom controle sobre a flexão, sobre esse gesto de preensão, que é basicamente os movimentos que a gente vai usar com mais profundidade no instrumento, tá certo? Bom, no encontro presencial a gente vai fornecer mais dicas de posição e dicas de relaxamento e dicas para você encontrar a melhor posição no piano, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.